Mas nós vamos também entrar nos lares aí dos nossos irmãos. Aleluia. Querendo aqui dar as boas-vindas, né? Dos nossos irmãos que vão acompanhar esses vídeos lá pelo YouTube também, para que você acompanhe. Parece até estranho o que nós vamos falar. Não leve a mal se eu falar alguma palavra, né? Porque a Bíblia fala, entrou a ela. E quando a Bíblia fala, entrou a ela, está dizendo que fez sexo. Tá bom? Transou. Nossa linguagem de hoje. Não é verdade? E havia uma lei. A lei de suscitar um filho, o irmão que morreu, não falecido. Mesmo que o irmão falecido fosse mau, o Senhor troca o mal pelo bem. Aleluia. Se a pessoa ela não é boa, a palavra de Deus, o Senhor substitui. Não serve. Imagina um jardim. Imagina um jardim, né? E ali naquele jardim nasceu mato. Você vai lá e arranca o mato e planta uma flor. Imagina ali que, como a palavra de Deus diz, sobre uma árvore frutífera. E essa árvore frutífera, ela não deu fruto. Então, a ordem é arranca a árvore que não dá fruto e planta no lugar uma árvore que dê fruto. Todos nós sabemos que isso tem um objetivo, tem um fim. Você é servo de Deus. Você não está na igreja por acaso. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não é obrigado, desculpa que eu vou te falar. Deus não é obrigado a te aceitar. Verdade. É verdade. Não é verdade? Ah, eu sou do meu jeito, eu sou assim mesmo. Se Deus quiser, tem que me aceitar desse jeito. Na verdade, não. Deus ele tem uma seleção. Glória a Deus por isso. E nós sabemos disso. Porque Deus é exigente. Mas certa feita diz a palavra, né? Quando a gente fala dos talentos, a palavra de Deus fala sobre aquele moço que ganhou um talento. E ele enterrou o talento na terra. E aí o Senhor, ele fala para o Senhor assim: eu sei que o Senhor é rígido. Eu sei que o Senhor é rígido. Todos nós sabemos que Deus espera de nós frutos. Não é verdade? Também eu quero lembrar você que não é porque você foi plantado, porque você é uma árvore frutífera, que você foi plantado e agora de imediatamente você vai dar fruto. Se você foi plantado, você tem o tempo de dar fruto. Todos nós temos o tempo de dar fruto. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Temos o tempo de dar fruto. E nenhuma árvore dá fruto no tempo, fora de tempo. Glória a Deus. Então Deus sabe que você é plantado, você está plantado, enxertado, você está plantado, você está sendo abençoado, você vai ter a ceifa da videira, que a videira é Jesus, porém, Deus vai esperar o tempo necessário de você dar fruto. E se o tempo, que nem Jesus, uma certa feita Jesus viu uma figueira verdinha, bonita, e Jesus passou por ela e não havia fruto nessa figueira, e Jesus amaldiçoou aquele fruto. Eu estou falando isso para dar uma introdução para você entender, porque às vezes nós achamos, olha, Deus, Ele realmente quer transformar. Olha o que o pastor Norival falou, Deus está transformando a vida, e Deus tem o poder de transformar. Aleluia. Deus tem consigo poder e autoridade para transformar. Claro, Deus não transforma ninguém que não queira.
Se você não quiser, Deus não vai transformar. Você vai continuar aquela pessoa rústica, sem lapidação, aquela pérola sem lapidação. É claro que isso tudo é um processo e isso dói. Porque o crente passa por lutas, você vê, todos nós passamos por lutas. E às vezes é necessário para testar a sua fé, testar aquilo que você vive, aquilo que você declara. O diabo ouve, você diz eu sou crente, o diabo fala assim, legal, bacana, vamos ver até que ponto você é crente. Ontem nós estávamos comentando que o diabo é o maior servo de Deus. Ele é o que mais, você sabia que o diabo, ele trabalha muito mais que muito crente? Muito crente. É só o bicho pegar o crente, o fulano corre para a igreja. É só uma pessoa aí ficar endemoniada, procura um pastor, rapidinho. Né? Então nós sabemos que Deus é a autoridade, está acima de todas as coisas. Nós sabemos isso. E hoje eu gostaria de dar esse tema, a lei, para que os irmãos não confundam, não entendam, não deixem de entender. Quarta-feira nós falamos sobre Ruth e Noemi. Nós falamos de Noemi, o seu marido Alimeleque. Falamos de Marlon, os dois filhos, né? Que desceram para Moabe. Porque havia o quê? Havia em Belém, havia fome. E Belém significa casa do pão. Você já viu uma padaria não ter pão? Mas que tem descasso vai chegar. É a mesma coisa que eu falar assim, ó. É crente e não tem nada de Deus. Então, a casa do pão, ele sai do lugar. Claro que estava há 6 anos já passando por um problema, mas era a casa do pão. Então é uma promessa de Deus. Aleluia. E a promessa de Deus é que não, você será abençoado. Glória a Deus. Você viu o texto? O pastor Lorival colocou ali. Não é verdade? Então não vai faltar sobre a sua vida a glória do Senhor, a presença do Senhor, a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor. Ali pode estar passando fome, mas você, aleluia, tem o dever de ser abençoado. Porque o que o ímpio dirá? Não é crente? Então a hora de oração, a hora de buscar, a hora de clamação. Não vai faltar unção na sua vida, não vai faltar. Então a palavra de Deus diz que Noemi ela desce para Moabe. E lá, o que você prefere? Que a padaria não tem pão ou você vai morar no cemitério? O que você quer? Vamos fazer aqui uma escolha. A gente sabe que quando ela mudou para Moabe, os filhos morreram, o marido morreu, e ela ficou ainda de tiracolo 2 noras. E ela disse, olha, eu estou velha, vai embora, casa de novo, arruma outro casamento, né? Mas Ruth, ela insistiu em dizer, eu vou ficar com você. Eu pergunto, e eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Você casou com uma pessoa e você tem uma sogra ou um sogro. Essa pessoa morreu, esse sogro ainda continua sendo seu sogro? Não. Morreu, acabou. Não é verdade? Olha, você casou com uma pessoa e essa pessoa morreu. E essa pessoa tinha um pai, esse pai era seu sogro. Mas, no entanto, o que Ruth faz? Ruth decidiu ser leal. Essa é a nossa história, irmãos. É importante lembrar
que Ruth é uma estrangeira. E normalmente uma pessoa estrangeira não tem ligação, é rejeitada. Qualquer, ainda mais entre os judeus são muito severos. Mas é uma mulher diferente. Ruth, ela decidiu não casar mais e decidiu viver para sua sogra. E ela dizia o seguinte: olha, aonde você for irei, aonde você repousares eu repousarei. Olha, o teu povo é meu povo. Veja a fidelidade. Eu pergunto, existe muitas vezes crentes e crentes diferentes, crente. Essa estrangeira não tem nada a ver com os judeus, com o povo de Deus, mas no entanto ela faz uma declaração e ela diz ainda: olha, aonde você morrer, eu morrerei, o que você comer, o seu Deus é o meu Deus. Olha, uma conversão de verdade. Aleluia. Uma conversão de verdade. Imagina, você deixar de casar para cuidar de uma pessoa que era sua sogra e agora não é mais. Até onde vai o amor de uma pessoa? E ela decidiu: eu vou cuidar de você. A velhinha. Ontem eu estava comentando e nós fazemos uma mesa redonda ali, juntando na casa da minha mãe. Nós temos uma igreja lá, um embrião de igreja, né? E o meu irmão falou assim: olha, ela decidiu não chamar mais Noemi. Que Noemi, a palavra Noemi significa doce como mel. E ela decidiu chamar Mara, amarga, porque eu sou amarga de conhecer. Imagina uma pessoa que perdeu 2 filhos. Perdeu o marido, é viúva sozinha, passa fome e necessidade. Como é que ela fica? Alegre, feliz? Ela então, era amargurada. E ela disse assim: eu não quero mais ser chamada Noemi, eu vou ser chamada de Mara, amarga. Vai embora. Ela disse assim: eu insisto em ficar com você. E diante daquela toda situação, irmão, presta atenção. Ela volta para Belém. Noemi volta para Belém juntamente com a sua nora, Ruth. Olha aí, você vai acompanhando o texto para você entender o que Deus tem hoje, nesta manhã, para você. Porque, irmãos, às vezes ao redor, tudo está dando errado. Ao redor da tua vida parece um abismo. E você fica triste, fica angustiado, você chora, você não tem esperança, não tem expectativa, pastor Loreval. Não tem expectativa. Assim está essa mulher. Mas ela volta para Belém. É muito bom, é muito importante você voltar para a casa do pão. Hoje a casa do pão é o quê? A igreja. E nós sabemos que tem lá no Nordeste, onde é o nome do lugar lá? Araripina. Lá tem a casa do pão. Porque nós sabemos que Jesus é o pão da vida. Interessante, né? Que Jesus, o pão da vida, nasceu em Belém, na casa do pão. Olha que coisa interessante. Agora, a palavra de Deus diz que ela volta para Belém. E aí começa todo o processo. E é onde eu quero trazer para você, para o teu coração. Você vai conhecer agora
uma pessoa, e essa pessoa chama-se Boaz. Boaz era o remidor. Boaz era o remidor. Quem era o remidor? Uma pessoa próxima, um parente próximo. Não podia ser outra pessoa, podia ser um parente de sangue próximo. E a Bíblia diz que tinha, no livro de Ruth diz que tinha mais um remidor. Um que estava acima de Boaz, mais rico. Amém? Entenda o que eu vou dizer. Nós temos um remidor, falamos aqui quarta-feira. Nós temos um remidor. Quem é o nosso remidor? Jesus. Jesus é o nosso Boaz. Aqui tinha um cara que era rico, que estava acima de Boaz, que era mais rico e que tinha mais direito ainda de remir as propriedades. Hoje você, para comprar uma fazenda, um terreno, você tem que ir no cartório, você tem que pagar dinheiro, você tem que dar grana, né? E tem que pagar o que o cara manda, o que o cara quer. Naquele tempo não. Naquele tempo a herdade passava por irmão. A sua herdade você não deu para continuar, os seus bois morreram, as suas lavouras foram destruídas, então passava para o outro que estava administrando bem, tal, né? Isso era comum. A palavra de Deus fala que Noemi já estava de idade. E ela chega. Agora é interessante que Noemi conta a história para Ruth. Como eu estou contando a história para você, Noemi conta, olha, tem uma chance de nós mudarmos a história. E eu estou falando para você, porque talvez a sua história precisa ser mudada. O rumo da sua história precisa ser mudado. Olha, tem uma chance. E conta a história. Aí vem a questão da lei. Vamos então voltar para o livro de Gênesis para você entender esta lei. Não era uma lei comum, era uma lei estabelecida por Deus. Numa época onde tem poucas pessoas, não é que nem hoje, né? Hoje você vai casar, você tem 100 mulheres, o homem tem 100 mulheres, a mulher vai casar, tem 1000 homens. Você pode escolher. Não estou falando que pode, viu, por favor. Estou falando que você. Estou falando assim que existe muito homem e muita mulher. Mas nessa época era diferente. Era escasso. Então o que acontece? A palavra de Deus nos fala que Judá teve o filho primogênito. Esse filho primogênito chamava ele. E o filho primogênito, né, com Tamar, né, vai para o versículo 6. Ele era mau aos olhos, versículo 7. Porém o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor ele matou. A Bíblia não fala o que ele fazia, mas a Bíblia diz que ele era mau. Amém? Ou seja, não agradava aos olhos de Deus. Nós devemos sempre perguntar para Deus: Senhor, o que é que eu posso fazer para te agradar? Você já fez essa pergunta? Senhor, quando eu entrar na igreja, o que eu posso fazer para te agradar? Senhor, quando eu for fazer um negócio, o que eu posso fazer para te agradar? No livro de Salmos diz assim: agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Nós sabemos que não é tudo que nós oramos que Deus vai responder e vai fazer. A nossa oração, eu sempre falo, não apenas ora.
que chegou para mim, nós sentamos para dar conselho para ela, ela disse, eu estou orando para o meu marido, né? Conversando, ela disse, o meu marido, ele é casado com uma outra pessoa. Então eles tinham um relacionamento. E ela disse assim, eu estou orando para que Deus me dê ele, para que eu case com ele, para acertar a minha vida. Irmão, já está errado, já não está dentro da vontade de Deus, está fora. O que ela quer? Ela quer que o cara morra, a mulher dele morra e ela case, quer dizer, né? Porque viúva pode, no caso, casar. Então ela estava orando errado. Não adianta, você vai perder tempo orando errado. Ore para que a vontade de Deus se estabeleça. Qual é, Senhor, a sua vontade? Existe na palavra alguma orientação que te favorece? Amém? Amém. Não existe. Esquece. Eu sempre falo também de uma gangue que um dos líderes se converteu lá no Jardim Jaraguá, que eles roubavam um banco. Eu sempre falo isso. Não vou citar o nome, provavelmente ele vai estar ouvindo, vai entender. E ele se reunia de madrugada com metralhadora, com fuzil e tudo, e ele ia orar o Pai Nosso para proteção. Irmão, não vai acontecer. Deus não vai dar. O primeiro tiro que der vai cair. Porque está errado. A palavra de Deus diz que ele era mau aos olhos de Deus, por isso Deus o matou ou permitiu, né? Eu creio plenamente, porque Deus é o Senhor da vida, Ele é o dono das suas criaturas, Ele faz o que Ele quiser. Se Ele quiser destruir a terra, Ele destrói, porque é dele, Ele faz o que Ele quiser. Tem gente que fala, não, mas aí Deus é bom, Deus não vai fazer. Deus faz o que quiser. Acabou. Bom. E ele era mau aos olhos do Senhor. Agora, o irmão mais novo era obrigado a casar com a viúva. E a ideia era, o primogênito não teve filho, então o mais novo vai dar filho. Só que o filho do mais novo não é dele. Já pensou? Você vai fazer uma coisa que não é para você, é para os outros. Então ele ia ter sexo, ele ia ter contato com essa mulher, e o filho seria para o primogênito. Presta atenção. Quando você ganha uma alma para Jesus, quando você vai no campo trabalhar, você fala assim, a primeira coisa que você fala, o que eu ganho? Aí eu digo, nada. Você vai deixar a sua casa, você vai deixar o aconchego do seu lar, da sua esposa, dos seus filhos, e você vai evangelizar. Você vai ganhar uma alma para Jesus. O que você vai ganhar? Nada. Jesus é uma alma assim. Sim, você está dizendo. A Bíblia diz isso. Mas pensa, tem muita gente que diz assim, por que eu vou deixar minha casa para evangelizar? Por que eu vou deixar minha casa para visitar uma pessoa? Por que eu vou orar? Por quê? Eu não ganho nada. Eu prefiro estar lá trabalhando, pelo menos eu vou ganhar meu din-din, meu dinheirinho, tal, né? Era exatamente a ideia do segundo. O segundo filho diz assim, eu vou casar, é obrigado. E Judá fazer questão, você vai casar com ela. Mas eu não gosto, você vai casar com ela. Não, mas não interessa. É lei. Você vai suscitar filho pro erro. O seu filho, o filho que você gerar com, qual é o nome dela? Tamar. Vai ser filho do erro. Não é seu. Eu?
Eu quero filho para mim. A primeira coisa que você faz, né? Não, é meu filho, né? Ah, nasceu com um joinha azul e eu sou negão. Opa! É meu? Ai, Deus. Né? Eu lembro que meu pai ficou desconfiado com meu irmão Jair. Não, não é Aí não dá. Interessante. Eu lembro, a gente até brinca, né? Meu irmão é escurinho, né? É moreninho, né? E quando ele era mais novo, ele é ruivo, entendeu? E todo o resto dos filhos é tudo branquinho, né? E aí vem, meu pai ficou desconfiado, né? É meu mesmo isso aí? É meu? A palavra de Deus diz que quando o filho mais novo, né? Como é que era o nome? Onã teve filho, né? Quando ia transar, desculpa a palavreada, que eu já pedi desculpa antecipadamente, quando ia ter relação sexual com a sua esposa, que era a esposa do falecido, o que ele fazia? A Bíblia diz que ele derramava o sêmen na terra. Irmão, presta atenção. Todos nós carregamos dentro de nós sementes. Aqui é uma palavra técnica, científica, sêmen. Mas no grosso, né? A gente falar assim grosseiramente, é semente. Você nasceu para dar semente. A Bíblia diz no livro de Gênesis que o Senhor fez nascer árvores que davam semente, tinham semente. Todos nós carregamos em nós duas naturezas, pastor Lorival: a natureza carnal, física, e a natureza divina, porque nós aceitamos Jesus, carregamos as duas. A nossa natureza carnal não quer fazer a vontade de Deus, não quer cumprir a lei de Deus. A nossa natureza espiritual deseja, anseia fazer a vontade de Deus. Pelo jeito, Onã não era muito crente, não era muito servo de Deus. Ele tinha o prazer dele na hora de consumar. O que ele fazia? Ele lançava na terra. Deus olhava aquilo e disse: puxa vida, né? Como é que eu vou fazer uma genealogia aí? Como é que eu vou, né? Fazer uma linha dos justos? O cara não quer, o cara não presta. Porque, irmãos, presta atenção. Tudo que você faz se relaciona com os céus. Não há nada que você não faça que é por conta própria. Não. Tudo que você faz tem um tom divino espiritual. Aleluia. Seja filho, seja casamento. Você pensa que casamento é o quê? Casamento é estabelecido por Deus. Ah, eu quero ter homem, eu quero ter sexo, então vai casar. Documenta isso. Agora é interessante, a palavra de Deus diz: derramava o sêmen na terra para não dar descendência ao seu irmão. Aqui você vê um cara que não está disposto a fazer a vontade de Deus. Agora você vai ver o outro lá no livro de Ruth. Vamos lá. Um cara que está disposto a fazer a vontade de Deus. Primeiro, ela era estrangeira, não era judia, não era da descendência, não era permitido. Mas a atitude dela, a ação dela, foi extraordinária a ponto de movimentar a cidade. A atitude dela foi linda. Eu acredito que nem entre Israel, nem entre os judeus havia isso. Sendo estrangeira, ela é leal, ela é fiel. E ela diz: eu não vou casar, eu vou ficar. Mas a palavra de Deus fala que Noemi, ela então lembrou desta lei que existia, né?
E ela foi, na época, né, os irmãos que são bons leitores da palavra, eu sempre convido, leia para você se inteirar do assunto, para você compreender o que eu estou pregando e falando. Naquela época, ele escolhia a lavoura dentro e deixava um cerco, é a lei também de Deus, que deixava ao redor, sem colher, para os pobres, para os estrangeiros. Então ele escolhia dentro. A palavra de Deus diz que quando ela chegou ali, não tinha que comer, não tinha que comer, não tinha nada. O que ela vai? Ela vai e rebuscar, que é colher o resto. Boaz vê e fala, não vai colher do lado de fora, ao redor, ela vai colher, porque, irmão, é importante lembrar, né, que ao redor se deixava, era a lei de Deus, Deuteronômio fala isso, que deixasse para os pobres ao redor. E ela, Ruth estava onde? Estava lá. E Ruth era pobre, tinha voltado de Moab. Ruth, ela precisava alimentar sua sogra, ela precisava cuidar, cumprir o seu voto diante da situação. E ela vai. Quando a história toma conta, e a história é muito linda. Naquela época, uma pessoa deixar a sua própria vida para cuidar da vida de uma outra pessoa, isso é realidade. Hoje as pessoas são egoístas, as pessoas pensam em si mesmas, verdade? Eu estou falando, irmão, porque nós somos inseridos no mundo assim, egoísta, que ninguém pensa em ninguém, né? Cada um para si, Deus para todos. É assim que a pessoa fala, cada um para si, Deus para todos. Mas essa mulher não, essa mulher, a atitude dela de grande amor para com a sua sogra, move a cidade. Boaz fica sabendo. Boaz fala assim, você não vai colher do lado de fora, você vai colher do lado de dentro, entre os que colhem ali, você vai pegar as melhores. Ficou sabendo, é minha parente, né? E agora ele tem essa colocação. Ele diz, né? É interessante que, irmãos, nós citamos aqui algumas coisas, não vai dar para contar agora, mas a pessoa tirava o sapato, né? Hoje é o bigode, né? Puxa. Hoje nem no papel, doutora, nem no papel, não, assina aqui para mim. Eu lembro um papel que eu assinei, um contrato de um valor, né? E o cara falou assim, não, se quiser, sim, pode rasgar e fazer um outro. Nem a assinatura está resolvendo. Mas naquela época era o sapato. Mostra aí, amor, mostra o sapato, né? É a lei do descalçado. Até isso tinha, lei do descalçado. Tira o sapato aí. Tirou o sapato, confirmou a palavra, era assim. Tinha o remidor, que era o mais rico, e tinha Boaz, que era o menos rico, mas era muito rico também. E Boaz se encantou com a história e casa com Ruth. Ruth não é nada de Noemi. Olha que coisa. Noemi era sogra, porque agora morreu. Ele resolve estar com sua sogra, sua ex-sogra. A história é tão interessante que eu estou buscando um texto de Gênesis para você entender como que o processo de Deus acontece. Às vezes Deus, você vê, né, quando nós falamos de linhagem santa, de linhagem justa, e a genealogia de Mateus, você vai ver, e tem alguns rompimentos, né? Você vê que dentro da linhagem de Jesus entra a prostituta lá de Raabe, Achá, né? Uma prostituta que fez parte da linhagem. E aqui você está vendo quem?
Você está vendo Ruth, uma moabita, uma estrangeira, fazendo parte da linhagem. A palavra de Deus diz que, vamos lá, o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo, e isto era por testemunho de Israel. Olha, irmão, tirava o sapato. Negócio fechado. Negócio fechado. Quer vender o seu carro, pastor Lorival? Legal, bacana. Pera aí que eu vou tirar meu sapato. Tá aqui meu sapato. Coisa maravilhosa. Só não pode ter chulé, porque é complicado. Negócio feito. Ele casou com Ruth. Ruth que não tinha nada a ver com a história, mas Noemi, você vê que coisa, né? O parente próximo não era de Ruth, era de Noemi. Olha como é que Deus faz. Eu não quero fazer a obra, Deus vai usar outro para fazer a obra. É verdade. Eu não quero fazer o que Deus quer, tá bom, então. Você vê que ali no caso, o terceiro filho, quem era o terceiro filho de Judá? Você vê, ele era pequenininho, né? Ele era menininho, vamos supor que tivesse uns 10, 11 anos, mais ou menos, eu não me lembro bem. Então ele ia casar com uma mulher de 30, 40 anos. Aí você, hoje é o quê? É o Papa Anjo, né? É o tal Papa Anjo. Pedófilo, né? Aí Judá diz assim, não, você vai esperar, meu filho vai crescer, e quando meu filho crescer, vai casar com você. Por quê? Porque tinha que suscitar filho por primogênito, ou seja, era uma lei, a lei era de Deus, era estabelecida, e Judá queria cumprir a lei, era importante cumprir, porque a bênção de Deus estaria sobre Selá. Selá era pequenininho, era novinho. Eu estou aqui supondo 10 anos, 11 anos, né? Não podia casar com uma mulher. Ele não sabia nem o que fazer com a mulher. O que eu faço com ela? E aí, pai, o que eu faço? E agora, o que eu vou fazer? Né? É minha mãe, é minha filha, o que é? Né? Não, você ainda vai crescer, você vai esperar e vai casar. Ou seja, era uma obrigação. A mulher esperava o filho crescer, o outro mais novo crescer, e crescido, então eles iam casar, porque era lei. Você vê que coisa? É isso, né? Olha que coisa interessante. Agora veja, irmãos, veja o que acontece hoje. Deus está preparando uma nação, Deus está preparando um povo. E esse povo é aquele que vai estar exatamente no propósito de Deus. Eu sempre falo assim, né? Davi era segundo o coração de Deus, né? Mas se você for olhar a vida de Davi, não era muito bom. Ele era um péssimo pai, um péssimo marido, né? Ele não era um cara de boa. Não é um cara legal. Mas ele estava no propósito. Olhar Saul e Davi, Saul era bem pessoal. Olhando entre Saul e Davi, aos nossos olhos, Saul é o cara, né? Davi não. Mas no entanto a palavra de Deus diz, ele era segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele fazia o que Deus queria. Porque, irmão, na nossa vida existem prioridades. E você precisa estabelecer prioridades. Aleluia. Eu estou falando do ano que vem, com a preparação para o ano que vem, eu preciso passar para você, que você vai querer fazer um monte de coisa. Amém? Ah, eu quero casar, eu quero comprar uma casa, eu quero viajar, eu quero comprar móveis, olha, eu quero isso, eu quero. Você vai ter um monte de coisa para fazer. Mas você precisa estabelecer prioridades. Qual que é a prioridade? É fazer a vontade de Deus. Aleluia. Amém? A palavra do Senhor nos diz em Mateus: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, não é isso?
e as demais coisas. Olha a prioridade aí. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, seja justo diante de Deus. O que Deus espera de você? Porque é muito fácil. Olha, minha prioridade é ganhar dinheiro. E de quem não é? De todo mundo é. Minha prioridade é casar. Imagina que a pessoa não é casada. Eu quero casar. A minha prioridade é viajar, porque é tempo de férias, etc. E todo mundo quer isso. Só que Deus quer que você estabelece uma prioridade. Você pode fazer tudo e nada é pecado. A palavra de Deus diz que para o justo nada é pecado. Olha que coisa, hein? Você pode fazer o que você quiser, desde que você agrade a Deus. Tenha como prioridade, Senhor. Aleluia! A Bíblia diz que para o ímpio tudo é pecado, né? Para o religioso tem muita coisa que é pecado. Não pode, isso aqui não pode, não pode, não pode, não pode, não dá, não pode, tá, né? Mas é importante você lembrar que nós estabelecemos prioridade. Você vai notar aqui, né, que Boaz, ele tem um filho, esse filho se torna o avô de Davi, nós já falamos sobre isso, não é isso? Avô de Davi, e ele então é o reparador de brechas. Havia uma lacuna, já não existe mais, a linhagem está perfeita. Então, é Deus que conduziu? Sim. Mas ele viu na frente pessoas que iriam cumprir a sua vontade. Ele viu Ruth, ele viu a Noemi, ele viu Boaz. Deus já sabia por antecipação? Sim. Ele é onisciente, onipresente, onipotente? Sim. Mas você vê que a atitude de Noemi, de entender a lei, de falar para sua nora, olha, entre aspas, a nora entendeu e ela então se colocou na brecha. Opa, sou eu. Glória a Deus. Eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. E nós temos que saber isso. Eis-me aqui, Senhor. Né? Enquanto eu estou vivendo, enquanto eu estou fazendo, eu estou cumprindo a vontade de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Estou chorando, estou gemendo, estou passando necessidade. Estou fazendo a vontade de Deus. Está tudo dando errado. Olha, veio um abismo, eu estou fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Porque Deus pode tirar você da cova. Deus pode tirar você do monturo. Deus pode trazer você à tona a vida, tirar você do túmulo. Ele tem poder para isso. Mas também só Ele. E quando você faz a vontade de Deus, Deus vai fazer isso. Presta atenção. Note que agora a linhagem está perfeita. Vamos lá para o versículo, no último versículo, capítulo 4, que fala da genealogia. Para você notar que agora a genealogia está completa. Você vê, né, como é que é bom a gente olhar para trás. Se eles olhassem lá de trás para frente, o que eles poderiam ver? Quase nada. Foi tudo feito pela fé, por obediência, por fidelidade. Mas hoje nós olhamos a história, olhamos para trás. E nós falamos, nossa, que coisa, hein? Vamos ver então, capítulo 4 de Ruth, último versículo. Amém? Para nós encerrarmos aqui, para nós não passar do horário, né? Em nome de Jesus. Você vai notar que a linhagem, olha, né? Versículo, volta um pouquinho antes, versículo 21, mais um, Aminadab, vamos mais um versículo antes. Essas são, pois, as gerações de Pérez. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo, Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé. Olha, todos nós sabemos que a linhagem ficou completa. Pelo amor e pela misericórdia de Deus, glória a Deus,
Você está aqui hoje? Hã? Imagina que seu pai morresse antes de ter você. Você existia? Não. Sabe por que você existe hoje? Porque Deus colocou alguém para gerar. Você é o que é, pela bondade e pela misericórdia de Deus. Glória a Deus. Então não reclame, não ache ruim, porque Deus está no negócio. Mas presta atenção, né? Ele diz assim: volta, isso. Deram-lhe o nome de Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi. Olha lá, Jessé, Davi, agora vai. Versículo 18. Estas são pois as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, ele gerou Rão, e Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed. Perfeito. E Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Amém? E quem é que nós estamos cultuando hoje? Jesus. E Jesus é da geração de quem? Amém? Você percebeu como Deus cumpriu a história? Jesus veio para nos salvar com o seu sangue, mas olha, a linhagem perfeita. Deus cumpriu a vontade. Irmão, o meu conselho hoje: não saia do lugar que Deus te colocou. Deus tem um propósito na tua vida, então fique naquilo que Deus te chamou. Amém? Buscando sempre a presença de Deus, para que aquilo que Deus quer fazer por intermédio de você, Ele venha realizar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Já deu nosso tempo, nosso horário, nós vamos terminar, mas vamos dar continuidade até o final do ano. Estaremos aqui trazendo palestras para que você possa compreender o propósito de Deus, ficar pela fé, na esperança de que tudo aquilo que Deus planejou venha a acontecer. Não esquece, nosso tema geral é a agenda de Deus, tá bom? Glória a Deus, vamos colocar de pé. Deus abençoe, graça e paz, e até quarta-feira.